1 João capítulo 3 é onde nós temos estado e vou pedir aos irmãos então que acompanhem a leitura dos versículos 11 até ao versículo 18. 1 João 3, 11 a 18. E diz assim a palavra de Deus: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Ontem nós tivemos aqui, como já puderam ver naquela fotografia, ou aquele conjunto de fotografias que aqui mostramos, nós tivemos um grande grupo de irmãos que passou aqui um tempo muito agradável na igreja. Chegámos a partir... Alguns até vieram antes para preparar algumas coisas, mas a partir das 9 da manhã até às 17, e outros depois ainda ficaram algum tempo mais. Tivemos um tempo onde conversámos, jogámos, rimos, juntos, comemos juntos. E como eu já disse aqui, foi muito bom ver os jovens, os adultos e as crianças com alegria, em família. Eu fui alegre porque consegui ganhar no ténis de mesa a alguns jovens. Foi um tempo muito bom, um tempo muito alegre. E eu ontem lembrava-me do Salmo 133, quando o Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E depois diz: é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Confesso que algumas vezes, quando eu lia este texto bíblico e dizia que era tão bom como o óleo escorrendo pelas barbas, eu ficava assim: óleo escorrendo? Então as barbas não ficavam oleosas? Não é? Mas quando nós nos apercebemos o que é que isso significava, nós percebemos como era uma bênção tão grande. Porque Arão, que era irmão de Moisés, foi o primeiro sacerdote, o primeiro sumo sacerdote no povo de Israel, depois de que o povo saiu do Egito. A unção que ele recebeu, a unção de Deus, para poder servir, para poder ser bênção, para poder cultuar e adorar e dirigir o povo na adoração, essa adoração era feita com... Essa unção era feita com um óleo precioso que era derramado pela sua cabeça. Então, esta expressão de que os irmãos viverem em união, os irmãos viverem em comunhão, em alegria, juntos, é como uma bênção da unção de Deus, a unção do Espírito do Senhor sobre nós. É como o orvalho lá no Monte de Hermon, que vai descendo e vai tornando as terras mais aráveis, mais férteis, porque vai regando e pode produzir fruto. E eu lembrava isto e dizia, realmente, quando a igreja assim está, a viver em união, em comunhão, é uma bênção. E o salmista diz lá no Salmo 133, ali o Senhor ordena a bênção e a vida. A bênção e a vida. Há vida quando os irmãos estão juntos. A bênção da unção que capacita para a adoração e o serviço a Deus, serviço agradável a Deus. A bênção
de estar o povo de Deus junto. O orvalho, que parecendo coisa pouca, não é chuva torrencial, mas que vai deixando a terra regada e fértil. E hoje, quando nós olhamos aqui para o texto de 1 de João, nós vamos ver que é um texto que nos fala precisamente deste relacionamento que é bênção e que é vida. O relacionamento que os cristãos devem ter entre eles, na presença de Jesus, do amor que deve existir na igreja de Jesus. E tal como afirma o salmista, onde há união entre os irmãos, há bênção e vida, nós também podemos afirmar o contrário. Onde não há união, onde não há amor, haverá maldição e haverá morte. Esta união entre os irmãos é fruto do amor de Deus em nós. E tal como a vitamina é necessária para um corpo saudável, também o amor é a vitamina necessária para uma igreja saudável, para o corpo de Cristo. E se os irmãos repararem, vitamina começa com a palavra vita, vida, não é? Então, nós precisamos da vitamina do amor na igreja. A vitamina do amor. O texto bíblico diz-nos que o amor é um mandamento. Esta vitamina é ordenada por Deus. É a prescrição de Deus que nós precisamos. O versículo 11 diz: esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Não é novidade para nenhum dos que está aqui. Não é novidade para ninguém. Que esta é a vontade de Deus para a sua igreja. Esta é a vontade de Deus para cada um de nós. Que nos amemos uns aos outros. O amor é um mandamento. O amor não é um sentimento. Às vezes nós confundimos e não conseguimos amar porque confundimos o amor com um sentimento. E por isso algumas pessoas dizem: mas eu não sinto amor, eu não sinto nada. Não, o amor é obediência a um mandamento. Não é um sentimento. Também não é uma opção. Eu vou amar ou não porque agora decidi que vou amar. Ou decidi... Não. Não é uma escolha que eu faço. Muito menos uma escolha seletiva. Eu amo este, mas não amo aquele. O amor é uma vida de obediência a Deus. É um mandamento ao qual nós temos que obedecer. Mas como obedecer? Se eu não estou a sentir nada, não tenho que sentir. Tenho que obedecer. O verdadeiro crente, ele já tem tudo o que precisa para amar. Se tu és um filho de Deus, se a tua vida foi renovada, restaurada por Jesus, tu tens tudo o que tu precisas para amar. Porquê? Em Romanos capítulo 5, no versículo 5, diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus, quando nos salva, deu-nos o seu Espírito. E o fruto do Espírito, diz lá em Gálatas 5, 22, é amor. Então, se tem dificuldade em amar algum irmão, alguma irmã, alguma pessoa, até, como diz a Bíblia, se tem dificuldade em amar o inimigo, a sua necessidade não é amor. Não precisa de ter amor. Não é, Senhor, dá-me amor. É, Senhor, que o teu Espírito realmente possa transformar o meu coração e encher-me desse amor. Uma vida submissa ao Espírito de Deus vai mostrar amor. Então, se tens dificuldade em amar alguém, o que tu precisas é de uma vida cheia do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é amor. Se nós temos dificuldade em demonstrar amor, seja por quem for, vamos falar com Deus, porque é Ele que capacita. E Ele já nos deu o seu Espírito. E com o seu Espírito derramou nos nossos corações, conforme diz em Romanos 5,5, derramou nos nossos corações o seu amor. Eu acredito na palavra de Deus. E se Deus diz que o meu coração tem amor, porque tem o Espírito do Senhor, então eu só tenho que fazer uso desse amor. Nós, o verdadeiro crente, tem tudo aquilo que precisa para amar.
Não adianta, irmãos, nós sermos muito ativos na igreja, fazer muita coisa, ser muito solidários. Se nós não formos movidos pelo amor, isso não tem valor. Paulo diz isso em 1 Coríntios 13. Posso dar a fortuna, posso ter os dons do Espírito, de profecia, de línguas, de outras coisas, mas se eu não tiver amor, não sou nada. Porque o amor é a marca do cristão. E este mandamento que o Senhor aqui nos disse é um mandamento que deve ser obedecido. A não obediência é pecado. Não amar é pecado. E reparemos que Deus avalia a motivação do nosso coração. E se a motivação do nosso coração não for o amor que nos move, se não for realmente o amor, nós estamos em desobediência. Porque esse foi o mandamento de Deus. O amor dá vida. E é interessante que aqui o amor está em oposição ao ódio, ao desprezo. Quando diz aí aborrece seu irmão, no texto, aqui a palavra aborrecer significa desprezar, odiar mesmo. Odiar. E enquanto que o amor dá vida, o ódio tira a vida. Esta verdade fica bem clara nos dois exemplos que são dados aqui no texto bíblico. Temos aqui um exemplo negativo e um exemplo positivo. Temos o exemplo negativo, que é o exemplo de Caim, e temos o exemplo positivo, que é o exemplo de Jesus. Caim matou o seu irmão, diz o versículo 12. Portanto, diz, amem, mas não como Caim. Caim matou o seu irmão, porque é que o matou? Diz, porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. O que é que levou a esta situação? O seu coração, o coração de Caim, foi dominado pela ira, foi dominado pelo ciúme, foi dominado pela inveja. E aí a amargura dentro dele começa a aumentar. E foi resultar em matar o seu irmão. Em oposição, nós temos o exemplo de Jesus, no verso 16. E o verso 16 diz que conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Enquanto que o amor leva ao homicídio, enquanto que o ódio leva ao homicídio, o amor leva à entrega da vida. Essa é a grande diferença. Quem odeia, quem despreza, quem aborrece o seu irmão, o versículo 15 diz, é homicida. É homicida. Agora, eu tenho que pensar, os irmãos têm que pensar, será que eu sou um homicida? Não, eu não matei ninguém. Mas Jesus diz que sim. Se nós não amarmos, somos homicidas. Lá naquele sermão do monte, em Mateus capítulo 5, maravilhoso sermão, Jesus fala nisto. E Jesus diz no versículo 22, quando está a falar do amor, quando está a falar do relacionamento com os outros, em Mateus 5, 22 diz Jesus assim, vocês ouviram que a lei dizia não matarás, não é? Não matarás. E a gente pensa, pois, mas eu nunca peguei numa faca, numa pistola, nada para matar. Não. Jesus diz, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus ensina na sua palavra, nós sabemos que muitas vezes há palavras que nós dizemos que matam. Não é só com uma pistola, não é só com uma faca ou qualquer outra arma dessas que se mata. A ira, a raiva, o ódio, as invejas, os ciúmes, tudo aquilo que traz amargura vem de um coração doente, corrompido e podem matar. E para matar não precisa ter isso, não precisa ter armas. Palavras matam, olhares matam. Há pessoas que, até nós dizemos, têm um olhar fulminante, não é?
Nós chegamos alegres, chegamos bem dispostos. Aquele olhar matou tudo. Matou a nossa alegria, a nossa boa disposição. Às vezes uma palavra, aquelas palavras que vão ali mesmo para magoar, para ferir e para matar. Palavras matam. Por isso a Bíblia diz que nas palavras há poder de vida e morte. Não porque eu diga vive, morre, mas porque às vezes as minhas palavras são tão acutilantes que matam. As calúnias, a maldicência. Quantas pessoas não viram a sua reputação morta por causa disso? Quando humilhamos os outros, às vezes matamos. E às vezes, literalmente, porque às vezes provocamos uma depressão tão grande, uma tristeza tão grande, que há pessoas que acabam até por suicidar por causa daquilo que foi dito, por causa daquilo que não foi feito. Então reparem como Deus diz na sua palavra que nós podemos matar só porque não amamos. Quem não ama o seu irmão é homicida. Quem odeia é homicida. Quem despreza é homicida. Podemos dizer, eu nunca matei ninguém. Será? Será que as minhas palavras, os meus gestos, as minhas atitudes nunca feriram de morte a alegria, o ânimo, a vida de alguém? Provérbios, no capítulo 17 e no versículo 22, diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito amargurado virá a secar os ossos. E sabemos que os ossos secos muitas vezes é o resultado de uma vida triste, deprimida, amargurada. Então, às vezes é importante dizer algumas coisas às pessoas, mas a Bíblia diz para nós dizermos a verdade em amor, porque o amor edifica, o ódio mata. Então nós temos em oposição a este ódio que mata, temos o amor que dá vida. Por isso em Provérbios 16, 24, diz: as palavras agradáveis ou as palavras amáveis são como favos de mel, doces para a alma e revigoram a saúde e a alegria de viver. Em nós e nos outros. Quantas vezes eu, o irmão, a irmã, já tivemos muito abatidos, quase com vontade de desistir, e alguém com uma palavra amável, com uma palavra de amor, veio fazer renascer em nós a esperança, a alegria, a vida. Então, assim como as palavras podem matar, elas também nos podem ajudar a viver, quando elas são movidas pelo amor de Deus. Então, a nós, irmãos, cabe-me pensar, quando eu vou abrir a minha boca, o que é que vai sair daqui? Uma flecha envenenada ou um favo de mel? O que é que vai sair daqui? Nós temos o exemplo aqui supremo de Jesus na Bíblia. A Bíblia dá-nos muitos exemplos de amor que não é só nas palavras, é nas ações também. Amor que dá vida. Lembram-se da parábola do bom samaritano? O homem estava moribundo. Se ninguém fizesse nada, ele ia morrer ali, depois de ter sido assaltado, maltratado. Houve alguns religiosos que passaram, sacerdote, não é? Fariseu, passaram de largo, não fizeram nada. Houve um samaritano que parou e, numa atitude de amor, cuidou das feridas, tratou, levou para uma estalagem, pagou, ainda disse ao dono da estalagem: eu vou de viagem, mas quando eu voltar vou passar por aqui. Se for mais alguma coisa para pagar, eu pago. Aquele homem que estava ali caído no chão depois de ter sido assaltado, maltratado, violentado, a morrer, ele ganhou vida por uma atitude de amor do bom samaritano. Irmãos, uma palavra de ânimo, um gesto de encorajamento, uma palavra de conforto, dão vida. Uma presença, muitas vezes, nos momentos difíceis. Um tempo ao lado de outro irmão, dão vida. Não precisamos de fazer muito para mostrar o amor de Deus.
Agora, a verdade é que, se nós não o fizermos, nós estamos a falhar em obedecer a este mandamento. Grande é a nossa responsabilidade, grande é a minha e a tua responsabilidade. Pois nós, sem sabermos, podemos estar a dar vida ou podemos estar a transmitir motivos para a morte. Vamos obedecer ao Senhor. Vamos pôr o amor em prática. Até porque o texto diz-nos que o amor é a evidência da nossa salvação. O versículo 14 e o versículo 10 diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, ou seja, nós temos a confirmação de que realmente somos salvos, que já não estamos mais em trevas, que somos verdadeiros filhos de Deus. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Ou seja, o amor é uma evidência, é uma prova de que somos verdadeiramente crentes. Somos crentes. E quando eu digo crente, há muita gente que diz que é crente, não é? Mas não é. Ser crente não é apenas crer que Deus existe. A Bíblia diz, tu crês que Deus existe, fazes bem, os demónios também creem. Nas nossas igrejas há muita gente, nem todos são crentes. Há crente. É aquele que crê em Jesus, mas que tem a sua vida mudada, transformada por Jesus. Depois temos o carente, que é aquele que carece de ajuda, de apoio, carinho, e se lhe dão fica, se não dão não fica. O carente. Então o carente precisa do amor. Também temos os querentes. Querem isto, querem aquilo, querem outro. Então há os querentes, há os carentes e há os crentes. Aqueles que verdadeiramente têm a sua vida transformada por Jesus. E se eu sou crente, eu vou mostrar o meu amor aos carentes e aos querentes. Que eles precisam dos crentes. Espero que percebam. O amor é a evidência da nossa salvação. Jesus disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. João 13:35. E como é que é nisto? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha, é a melhor campanha de evangelização, é o amor. Nós podemos chegar ali fora e falar a alguém a dizer, Jesus transforma a tua vida, há uma vida nova em Cristo, vem comigo à igreja, e as pessoas vêm aqui, entusiasmadas por conhecer este amor de Deus, por conhecer esta nova vida em Cristo. E depois apercebem-se ao sair que um irmão está a dizer mal do outro, o outro não falou com aquele, o outro gritou para o outro, e depois sabe que há um problema de um irmão que já não se fala há 10 anos. Olha, ele vai voltar? Nunca mais. Eu não voltava. A melhor campanha de evangelização é amarmos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aqui mesmo em 1 de João, no capítulo 4, versículos 7 e 8, diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Não sou eu que digo, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Então, se há alguma dificuldade em amar, meu irmão, vamos pedir a Deus em oração, Senhor, trabalha no meu coração, limpa o meu coração, enche-me com o teu Espírito para que eu possa realmente amar o meu irmão, amar o meu amigo, amar o meu inimigo, porque esse é o mandamento do Senhor. Nunca nos esqueçamos, a marca do cristão, uma igreja bíblica, é a igreja onde o amor de Jesus é visível. É claro que nós não somos perfeitos ainda, não é? Nem às vezes no amor, nem no amor somos perfeitos. Mas, irmãos, este deve ser o nosso empenho, deve ser o nosso esforço, deve ser a nossa luta, que o amor de Cristo se veja entre nós e que se aperfeiçoe entre nós. Podemos cantar muito bem. E hoje eu gostei de vos ouvir, não sei se era por estarmos todos juntos, não é? Gostei de ouvir os irmãos animados a cantar. Mas sem amor,
Podemos fazer muita coisa boa e bonita, o convívio, como ontem fizemos, mas se não tivermos amor, não é nada. O que nos identifica realmente como cristãos, iguais a Cristo, é o amor. Porque Cristo foi a grande manifestação do amor de Deus. Deus é amor. Deus é amor. Então, ora, pede a Deus para que o Espírito do Senhor te encha deste amor. O amor, finalmente, e para terminar, quero dizer-vos que o amor, além de ser um mandamento, além de ser a marca do cristão, o amor é uma ação prática. Não é teoria. Não adianta chegarmos perto uns dos outros, darmos um abraço, eu amo-te muito, meu irmão. Mas sabemos que aquele irmão está a precisar de um apoio, de uma ajuda, de uma palavra. Mas nós só, eu amo-te muito. E não fazemos nada. O que o Senhor diz aqui na sua palavra é que quem tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, fechar o seu coração, como é que está nele o amor de Deus? O amor vê-se. O amor vê-se. E vê-se quando nós tomamos atitudes, quando nós tomamos gestos, palavras que realmente mostrem esse amor. O marido que diz que ama a mulher, eu amo-te muito, mas não cuida, não trata, não ajuda. Ama? Não ama. Ama-se a ele. E vice-versa, a mulher também. Que diz que ama o marido, mas não demonstra por ações, por atitudes, por palavras. Nós precisamos de dizer uns aos outros, eu amo-te, meu irmão. Mas precisamos, acima de tudo, de agir mostrando esse amor. O amor é um mandamento, então nós não ficamos à espera de sentir ou ter alguma revelação de Deus. Quando Deus me disser que eu tenho que amar aquele irmão, eu vou amar. Não, tem que amar. Tem que amar. Não gosto dele, mesmo que ele fosse seu inimigo, tem que amar. É um obediente, é uma obediência. Acham que Deus gosta de nós? Isso é uma das coisas que não gosta. Deus não gosta. Quando eu minto, quando eu peco, quantas coisas nós fazemos que Deus... A Bíblia diz Deus vira o rosto. Há muita coisa que nós fazemos que Deus não gosta, mas nunca isso o impediu de nos amar e amar sempre. Há quantos pais têm filhos rebeldes que fazem tanta coisa que os pais se entristecem e não gostam, mas continuam a amá-los e a fazer tudo para os restaurar. Nós podemos não gostar de uma coisa que um irmão faz, da maneira como ele faz, mas temos que amá-lo. Amá-lo sempre, porque isso é de Deus. A nossa ação, de certeza, vai tocar vidas, vai alegrar vidas e mais, e vai alegrar o coração de Deus. Então não fiques à espera que te amem, ama tu primeiro. Da mesma maneira como Deus também nos amou primeiro. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não fiquem à espera de ser amados para amar. Comecem a amar e vão ser amados. Por isso é que a Bíblia diz em Efésios 5, 1 e 2, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Eu queria que este amor nas nossas vidas fosse um amor pela igreja, uns pelos outros, que trouxesse alegria quando nós estamos juntos, que pudesse ser estendido ao apoio. E não estou a falar só de apoio quando algum irmão precisa de uma ajuda financeira, de uma ajuda material, mas há tantas outras ajudas que são necessárias, que nós temos que estar ao lado uns dos outros. É bom. Comecei por dizer como é bom, como é suave que os irmãos vivem em união. O amor de Deus ali se manifesta. Lembrei a nossa festa de ontem.
Eu queria concluir com lendo um pouquinho de uma mensagem que recebi ontem, de um irmão nosso. Esse irmão dizia: agradeço a oportunidade de estar em comunhão com todos. Que bênção, orgulho e prazer poder servir ao Senhor. Pena minha não poder estar sempre. Irmãos, quando eu li esta mensagem, o meu coração alegrou-se, emocionou-se. Isto encheu o meu coração. De ver como muitos irmãos, não foi apenas este irmão expressou, mas eu vi em muitos, esta alegria de estarmos juntos, de estarmos em comunhão, de partilhar. Porque aquele que ama quer estar perto. Aquele que ama quer estar partilhando. Quando eu comecei a namorar a Teresa, o pai dela foi tão mau, que no dia em que nós começámos a morar, eles mudaram de casa para 120 km de distância. E eu digo sempre, a Teresa escrevia-me uma carta todos os dias. Naquela altura não havia, meninos, não havia mensagens, não havia vídeos, não havia nada. Era cartinha, metida no envelope, depois fechar o envelope, ir ao correio, pagar o selo do correio, ir ao correio e mandar a carta. E ela escrevia-me todos os dias, porque ela amava-me. Eu escrevia-lhe todas as semanas uma carta. Porque ela escrevia muito e mandava, e eu queria ver tudo, sou uma pessoa mais paciente, não é? Então eu queria ver tudo, depois respondia tudo no fim. Mas sabem qual era o momento melhor? O momento melhor era quando ou eu ia lá, ou ela vinha cá. Esse era o momento melhor. Irmãos, se nós nos amamos, o momento melhor é quando nós estamos perto uns dos outros. Porque aquele que ama quer estar perto com os seus irmãos. Porque o amor é a marca do cristão. É isso que nos identifica. É aquilo que mais nos identifica como cristãos, é o amor. Portanto, meus irmãos, amai-vos uns aos outros como Cristo nos amou. Porque essa é a vitamina que a Igreja precisa, que nós precisamos para ter vida e vida alegre. Amém.